Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, requeiro nos termos regimentais a realização de audiência pública com o objetivo de debater a instituição do Dia Nacional de Proteção de Dados. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: senhor Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, representando a União Europeia, a senhora Laura Schertel Mendes, doutora em Direito Privado pela Universidade Humboldt de Berlim e diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas de Berlim. O senhor Fabrício Mota Alves, conselheiro representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Senhor Sérgio Paulo Galindo, presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom. Justificação. O Brasil comemorou em 2018 a aprovação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Sem dúvida, um marco no avanço das conquistas cívicas que aliou o país às mais modernas democracias constitucionais do mundo. Das diversas disposições de que trata a lei, uma delas é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, feita pela medida provisória número 869, de 27 de dezembro de 2018, entre cujas atribuições está o zelo pela proteção de dados e da difusão na sociedade através do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, do conhecimento sobre as normas e as políticas públicas de proteção de dados pessoais sobre as medidas de segurança. Trata-se, sem dúvida, de um viés claramente colaborativo e pedagógico, no sentido de constituir e construir o conhecimento sobre a privacidade e proteção de dados, um papel comum às autoridades internacionais de proteção de dados. Mas esse não deve ser um papel exclusivo de um órgão fiscalizador vinculado ao Poder Executivo. Pelo contrário, o Poder Legislativo é o principal propulsor da LGPD. Foi graças aos imensuráveis esforços dos relatores nesta Casa e na Câmara dos Deputados que o marco regulatório brasileiro foi aprovado e sancionado. E já tivemos a oportunidade de debater a medida provisória que atualizou essa legislação ainda no prazo vacatio legis. Inclusive, presidimos a comissão mista designada para a sua apreciação preliminar nos plenários da Câmara e do Senado. Também foi o Congresso a aprovar a proposta de emenda constitucional de nossa autoria, a PEC 17 de 2019, promulgada como emenda constitucional número 115, que institui o direito fundamental da proteção dos dados à Constituição Federal. Nesse sentido, temos convicção de que não basta haver uma LGPD, é preciso multiplicar as ações e políticas públicas em torno desse assunto tão caro à sociedade internacional. Por isso, entendemos significante, tanto quanto a própria União Europeia o fez, a instituição de uma data comemorativa nacional sobre o assunto. É bem verdade, a Europa já possui a sua data de proteção de dados internacionalmente celebrada, 28 de janeiro, mesmo dia em que a sua importante Convenção 108 abriu-se às assinaturas dos Estados e entidades interessadas na adesão. Referido instrumento de direito internacional público é tão relevante para a história contemporânea, especialmente em matéria de respeito aos direitos fundamentais e às liberdades civis da pessoa humana, que em 2018 o Brasil requereu e teve acatado o pedido para ingressar no Comitê Consultivo da Convenção 108 na condição de observador. Temos, assim, a intenção, ora declarada, de propor o projeto de lei instituindo a data para comemoração em nível nacional do Dia da Privacidade, mas entendemos relevante um debate social em torno da questão, tal qual prescreve o artigo 2º da Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que fixa critério para a instituição das datas comemorativas. Nesse sentido, por meio da realização de audiência pública, pretendemos colher contribuições dos especialistas,
e autoridades nacionais e internacionais, a fim de democratizar o debate. Contamos, assim, com o apoio dos nobres pares desse colegiado para aprovar o nosso requerimento e fixar a data da audiência pública, ora proposta. É o requerimento, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado à senadora Marilza Gomes pela deferência, por ter nos ajudado aí a propor esse requerimento tão importante de um assunto que coloca em sintonia o Senado Federal e a população brasileira e internacional. Bem, senador Eduardo Gomes, Vossa Excelência demonstra nesse ato também a importância do seu nome para o país no que se refere à proteção de dados. Então, não só o que já fez, mas o que continua fazendo e, com certeza, irá continuar a fazer nos próximos anos. Eduardo Gomes, por esse requerimento tão importante de um assunto que coloca em sintonia o Senado Federal e a população brasileira e internacional. Bem, senador Eduardo Gomes, Vossa Excelência demonstra nesse ato também a importância do seu nome para o país no que se refere à proteção de dados. Então, não só o que já fez, mas o que continua fazendo e, com certeza, irá continuar a fazer nos próximos anos para que esse assunto seja visto por toda a sociedade brasileira, por toda a imprensa, por todo o setor produtivo, pelo poder público, como algo de extrema importância. Sinceramente, na minha concepção, é o produto hoje mais cobiçado do mundo, são os dados. Então, quando a gente fala de segurança pessoal, quando a gente fala de segurança de dados, a gente está falando do momento atual, e que muitas vezes nós somos vítimas, alvos, de negociações com os nossos dados, nosso nome, e que nem sabemos. Então, em busca dessa proteção e de dar uma segurança jurídica ao país, para fazer com que até investimentos internacionais olhem com seriedade para o país, através de uma segurança jurídica que é conquistada a cada passo. E aqui eu quero destacar, não existe nada mais sólido do que colocar na nossa Constituição o direito à proteção de dados. E Vossa Excelência foi um gigante para que isso seja hoje uma realidade. E tem consciência de quanto contribui nesse momento para o país, mas de quanto portas serão abertas, de quantas portas serão abertas com este ato que já é uma realidade firmada. Então, nada mais justo do que trazer novamente à tela esse tema para debater e ter uma data para que todos os anos seja simbólico, relembrar a conquista e alertar a população sobre seus direitos no que se refere à proteção.